Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos. Então nós deveremos considerar um triângulo qualquer de lados distintos, A, B e C. Então observe que aqui nós temos o vértice A de ângulo A. E o lado oposto a esse ângulo nós chamamos de um A minúsculo, que vai ser dado em centímetros, por exemplo, ou metro, é uma medida. Aqui nós temos o vértice B, o ângulo B, e o lado oposto ao ângulo B, nós temos esse Bzinho aqui, indicando esse segmento. Aqui nós temos o vértice C. Obviamente, aqui vai ser um ângulo C e o lado oposto será dado por Czinho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar estabelecer uma relação entre o seno e o valor de um dos lados aqui, ou dois dos lados, melhor dizendo, tá? Então, a estratégia nossa é considerar aqui um segmento que é a altura desse triângulo, onde aqui forma um ângulo de 90 graus, e nós observamos que dá para dividir esse triângulo aqui em duas partes. Então, a primeira parte vai estar assim. Primeiro triângulo. Então, aqui nós temos o segmento B, aqui nós temos o ângulo, que é dado por A. Isso aqui nós podemos chamar de uma altura. Vou chamar de H. Também, do outro lado, tem um triângulo um pouco maior. Aqui, observe que aqui nós temos o ângulo B. Essa altura aqui é a mesma que essa, então nós vamos colocar aqui H. E aqui nós temos um valor que nós chamamos de A. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se você tomar como referência esse ângulo A, então nós podemos dizer que o seno de A vai ser igual ao cateto oposto. Então, observe que o cateto oposto está do lado oposto, sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui vale B. Então, observe que esse daqui é o cateto oposto e esse daqui é a hipotenusa. Tudo bem? Então, o que acontece se eu isolar aqui o valor de H? Se B tem que passar multiplicando. Então, eu digo que B multiplicado pelo seno de A é igual à altura H. Essa é uma expressão que nós temos que guardar. Por outro lado, se nós tomarmos aqui como referência o segundo triângulo, nós também poderemos dizer que seno do ângulo B, existe uma relação entre esse seno e esse lado oposto aqui. Seno é cateto oposto, que no caso é H, sobre a hipotenusa desse triângulo retângulo, que no caso é A. Observe, esse é o cateto oposto e em relação a esse triângulo, essa aqui é a nossa hipotenusa. Também eu posso passar esse A multiplicando, eu vou ter A seno de B vai ser igual a H. Observe essa expressão também. Se H assume esse valor e H também assume, nós podemos igualar as duas equações, tá bom? Então, aqui nós vamos ter que B seno de A deve ser igual a A seno de B. Para facilitar a visualização, nós podemos fazer o seguinte: quem está multiplicando pode passar dividindo. Então, esse A que está multiplicando pode passar dividindo e esse B que está multiplicando também pode passar dividindo. De tal forma que seno de A dividido por esse A aqui vai ser igual a seno de B dividido por B minúsculo. Aqui essa expressão, na verdade, ela poderia ser inversa, não tem problema nenhum. Então, aqui nós podemos escrever A sobre seno de A é igual a B dividido por seno de B. E, além disso, se nós considerarmos aqui um ângulo C, por exemplo, essa fórmula aqui ela pode ser mais ampla e nós vamos escrever aqui C sobre seno de C, ok? Então, essa daqui é chamada lei dos senos, que envolve 3 razões e cada razão temos aqui o valor do lado e o seno do ângulo. Tudo bem? Vamos fazer o exemplo? Aqui nós temos nosso primeiro exemplo, que envolve a lei dos senos. Nesse caso, nós temos que calcular o valor de x.
Observe que nós temos dois ângulos definidos e um lado. Para calcular o valor de x, começamos com x sobre, e aí nós temos que olhar quem que está oposto a esse x, é o ângulo de 30 graus. Então, nós vamos colocar sobre o seno de 30 graus. Montamos aqui a proporção e vamos para o outro valor, que no caso aqui é o valor 10. Nós podemos dizer que 10 equivale ou está para seno de 60 graus, porque eles estão aqui de frente. Então, essa é a relação que envolve a lei dos senos. Eu só preciso saber qual é o valor de seno de 30 e o valor de seno de 60. Então, nós já sabemos o valor de seno de 30 é meio. E sabemos o valor de seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Obviamente, isso aqui nós podemos multiplicar de forma cruzada. Então, nós temos raiz de 3 sobre 2x, multipliquei nesse sentido, e aqui nós vamos ter 10 multiplicado por meio. Então, aqui, se você preferir, você pode simplificar o denominador. No primeiro membro, vamos ter raiz de 3x, e no segundo membro, 10 vezes 1, que é igual a 10. Então, aqui nós teremos x é igual a 10 dividido por raiz de 3, né, que é o inverso da multiplicação e a divisão. E aqui nós podemos racionalizar, né, nós podemos multiplicar aqui por raiz de 3. 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Como eu sei que raiz de 9 é 3, então nós já podemos aqui estabelecer o valor do x, que é 10 raiz de 3 sobre 3. Que é o valor desse lado aqui de um triângulo de lado 10, mas que contém os ângulos 30 e 60. Beleza? Bons estudos!